motivação para lhes dar essa alegria. Portanto, é com essa motivação, com essa força anímica que vamos encarar o jogo da manhã. Vitor, Davi, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria começar com o Vitor aqui. Ok. Em relação ao seu sistema defensivo, né, que durante a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras não foi muito bem. Como você trabalhou a equipe durante esses períodos, principalmente aqui no Marrocos? E a pergunta se estende também para o Davi. Você hoje, mesmo não sendo capitão, Davi, é o grande líder dessa zaga do Flamengo, quando o Felipe Luiz joga ao lado dele. Como você tem conversado com os seus companheiros para encarar essa equipe do Al Hilal e encarar um Mundial de Clubes onde o Flamengo é favorito e precisa fazer esse favoritismo ser exercido dentro de campo? Obrigado. Eu vou voltar um bocadinho atrás para dizer boa tarde a toda a gente, né? Boa tarde a todos, que há pouco esqueci. Trabalhou-se bem, trabalhamos bem, trabalhamos no sentido de ficarmos mais consistentes, de percebermos melhor os momentos do jogo, portanto, mais preparados para amanhã. Dentro dessa ideia, compreendendo a cada dia a filosofia do Mister e o que devemos fazer dentro do campo, e num todo, todos os jogadores compreendendo, não só a nossa linha de zaga, mas em si, todos os jogadores, quando eu falo todos, não são só os 11. Acho que hoje, cada vez mais, o futebol com essa dinâmica, a adaptação de todos os jogadores, a compreensão de todos os jogadores na foto geral é o mais importante. Então a gente está trabalhando bastante para a gente chegar aqui com a melhor maneira possível e melhor do que a gente foi na Supercopa. Thank you. Next question, lady in the first row, please. Thanks. Thank you. Isabelle Costa, Casé TV. Queria fazer uma pergunta para os dois. Vitor, você quando chegou aqui no Marrocos disse que a preparação não tinha sido suficiente. Você preparou o time, você acha que o time tem condições físicas para aguentar a semifinal e a final? Como que está essa preparação? Querendo entender um pouco dessa condição física dos atletas. E queria perguntar também para você, Davi, que você é jogador, também pode falar sobre isso. Obrigada. Assim, às vezes aqui deste lado somos mal interpretados. O que eu disse, eu não disse que a equipa que estava mal fisicamente. O que eu disse foi que perguntaram se a equipa estava na mesma condição que disputou a Libertadores de há uns meses atrás. E eu disse que isso era completamente impossível, porque é um momento diferente da temporada, né? Estamos a iniciar a temporada e é diferente a condição, as condições a todos os níveis, táticos, técnicos, físicos, emocionais, num grupo que está, já que leva uma temporada e vai jogar uma final de Libertadores. Portanto, neste momento, o que conta, fundamentalmente, para mim, mais do que o físico, é o anímico, é a vontade que temos de ganhar de levar este título para casa. Portanto, e é isso, e é com essa superação, apesar do pouco tempo de trabalho, é com essa superação, com essa força anímica que eu estou à espera de ver meus jogadores. Está bem? Acho que o Mister explicou tudo. Acho que dentro do calendário que foi nos dado, trabalhamos da melhor maneira possível, estamos ao melhor daquilo que a gente poderia fazer. Thank you. Gentleman in the third row. Yes. Second. Yes. Thank you. Vitor, Davi, boa tarde. Thiago Leme, do Band Esportes. Queria que vocês falassem um pouco, claro que muita gente fala já do Real Madrid, mas queria que vocês falassem do jogo importante que vocês têm amanhã, né? Não adianta pensar ainda lá na frente. O Al Hilal disputou a semifinal de 2019, teve um jogo difícil. O ano passado contra o Chelsea foi um jogo difícil. Claro que mudaram algumas peças. Eu queria que vocês falassem desse adversário e se o fato de terem jogado prorrogação, pênaltis, teve um desgaste maior, vocês verem isso como benéfico para o Flamengo. E o time perdeu o Cano também, né? Que é um jogador importante expulso. Para Davi primeiro ou para mim? Eu falo agora. Acho que é um time muito qualificado, que vem mostrando ao longo dos últimos anos a força que tem, por isso que está sempre aqui disputando este torneio, com grandes jogadores de inúmeros lugares do mundo afora.
Então, para nós vai ser um adversário muito, muito difícil, muito qualificado. Temos que ter consciência disso desde o primeiro minuto, se quisermos, sim, classificarmos para a final. Assim, conheço bem o futebol árabe, não é? Já estive na Arábia Saudita, conheço bem a mentalidade. O maior erro que podemos cometer é pensar que vamos ter alguma facilidade neste jogo. Portanto, não acredito, mais uma vez, não acredito que o aspecto físico será determinante, porque o aspecto anímico sobrepõe-se ao físico. A vontade, eu conheço-os bem, conheço muitos dos seus jogadores, vi-os jogar, portanto, uma equipa forte, uma equipa que tem, do ponto de vista individual e coletivo, força, tem qualidade, e por isso é que continuam, ano após ano, a manter-se neste nível e a aparecer a discutir mundiais. Thank you. Next question, third row, gentleman in red. Olá, Davi, professor. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Eu quero saber como é que foi, mister, dentro do que o senhor possa dizer para a gente, né, os treinamentos em relação aos momentos do jogo, né? Pode haver momentos em que o Flamengo vai ter que atacar mais, jogar dentro do campo do adversário, e eu não estou nem falando somente desse jogo, estou falando do próprio Mundial. E provavelmente vão haver momentos em que o Flamengo vai ser atacado, vai ter que recuar um pouco mais as linhas. O senhor chegou a falar sobre isso em algumas coletivas, né, nos jogos anteriores. Eu queria saber como é que chega o Flamengo para esse momento, dentro desse entendimento que o senhor tem de jogo, dos momentos da partida e o entendimento dos jogadores para essas questões, né, dentro do campo, entender de fato como o jogo está acontecendo. Obrigado. Assim, esse tem sido de facto o nosso trabalho. Tem sido o nosso trabalho. O trabalho de um treinador é alinhar um pensamento coletivo. Alinhar um pensamento coletivo. E nós o que temos tentado fazer é de facto preparar a equipa para momentos em que pressiona alto, momentos em que pressiona numa zona intermédia e momentos em que nos vão, com certeza, empurrar lá para trás, e nós temos que saber defender um bloco mais baixo. A mesma coisa relativamente ao aspecto ofensivo, momentos em que vamos precisar de jogar bem alto e de jogar e de parar os contra-ataques adversários, outros momentos em que seremos pressionados e teremos que sair sob pressão, desde trás. Inscrições abertas para a comunidade Sobral de Tráfego com R$500 de desconto. E está aqui tudo que você vai ter acesso ao entrar na comunidade. E outros momentos em que jogamos num bloco intermédio. Portanto, esse é o alinhamento que temos vindo a fazer, e o entendimento vai surgindo, não é? A identificação coletiva vai surgindo. Está melhor agora do que estava uma semana atrás, e a semana passada estava melhor que há 2 semanas. Portanto, é este processo que estamos a desenvolver. Thank you. Next question, gentleman in video journalist, babe. Leonardo Baran, tudo bem, Davi? Tudo. Muito se fala que o europeu não dá tanto valor assim ao Mundial do que o sul-americano. E você teve a experiência com o Chelsea, né, de não conquistar. Qual é o sentimento, então, de fato do europeu, e como é que foi aquele vestiário pós-jogo de um time europeu que perdeu para um clube brasileiro a final de um Mundial? Nunca lembrava. Sem dúvida nenhuma, hoje, talvez aquela geração do Chelsea, de grandes jogadores, eles se frustraram muito mais depois do que propriamente naquele ano, por conta dessa valorização que sempre foi dada mais ao sul-americano, aos outros clubes, do que provavelmente o europeu. Eu acho que isso agora mudou. Acho que conseguiram entender o valor deste Mundial, até porque é a oportunidade de você encontrar inúmeros times de países, de continentes diferentes uma só vez, e daqui para frente talvez vai mudar, e aí o formato ainda vai ficar ainda mais de grande valor. Então eu acho que aquela equipe compreendeu quando perdeu, né? Compreendeu muito mais o valor disso. Eu, como brasileiro, já tinha sentido minha dor naquele dia,
mas eu acho que agora o europeu tem uma outra visão do que é o Mundial de Clubes. Thank you. Gentleman in the back, in the middle. Yes, from that side. Yeah. In the middle. Perfect. Thank you so much. Boa tarde a todos, boa tarde Vitor, boa tarde Davi. Davi, houve um momento que com esse mesmo grupo, ou com a maior parte dele, você disse que era um grupo que tinha que trabalhar mais. E funcionou na temporada passada, quando o Flamengo conseguiu títulos importantes. Nesse momento que é um início de trabalho, de retomada, o que você como liderança tem dito para esse grupo? É algo na mesma linha do fim de 2021? E, Vitor, é muito incomum começar uma temporada já com o maior objetivo dela, ou, né, o principal, por exemplo. Qual é o grau de complexidade para você de, logo na sua chegada, enfrentar um desafio desse tamanho? Obrigado. Para mim, eu acho que é na mesma linha. Talvez trabalhar mais e mais agora. Depois de ganhar, é sempre mais difícil ainda você continuar no topo. E, sem dúvida nenhuma, se quiser estar num grande clube, deve pensar nessa linha de se dedicar, porque não há sorte. É o trabalho no futebol, o esporte é dessa forma. Então, devemos nós termos esse entendimento de se dedicar bastante. Independente do tempo, independente da competição, quando se representa o Flamengo, você sabe que tudo é importante, todos os minutos são importantes, todos os treinos são importantes, e sem dúvida nenhuma um dos grandes objetivos, ou talvez o maior desse ano, está nas nossas mãos, nas nossas oportunidades da vida, e cabe a nós darmos tudo para tentarmos conquistar esse Mundial. Então, trabalhar mais e mais e mais, eu acredito no trabalho. Eu, de facto, o tempo de trabalho não é muito, mas eu sabia, quando aceitei o desafio, eu sabia que, de facto, no calendário já tinha o Mundial de Clubes já nesta altura para jogar. Portanto, essencialmente, a falta de tempo, mas isso nunca será justificação para não encarar este Mundial com a ambição que nós encaramos. Thank you. Gentleman in the third row. Yes, thank you so much. مساء الخير، حمزة الراضي من قناة الجزيرة الإخبارية في قطر. لدي سؤالين. Just a second. Thank you. سأطرح السؤال باللغة العربية. أعيد التعريف بنفسي، حمزة الراضي من قناة الجزيرة الإخبارية في قطر. في الواقع لدي سؤالين لمدرب فيكتور بيريرا وأيضا لدافيد لويس. شاهدنا النصر المتوقع لجماهير فلامينغو التي أكيد أن سيكون لها دور كبير في مباراة الغد. السؤال الثاني حول انطباعكم عن المغرب كبلد من خلال الأيام التي قضيتموها حتى الآن، وأيضا كشعب مغربي شغوف بكرة القدم بمناسبة الموندياليتو. شكرا. A gente conta para eles ou não? Foram três perguntas, não é? Foram. Três. Quer que eu fale? Diz lá, né? Fala tu, que eu estou aqui para tu. I try. Primeiro de estar no Marrocos, sem dúvida nenhuma especial, eu tive a oportunidade de estar aqui em outra ocasião e sei o tão apaixonado que são os marroquinos pelo futebol. Desde o primeiro instante que pisamos aqui, sentimos esse carinho e essa paixão, e como eles estavam ansiosos para receber, eu acho, talvez não só o Flamengo, mas todo mundo que está aqui. Então, feliz de estar num país onde você sente que é bem acolhido. Depois, sobre a nação que vem nos apoiar, não sei ao certo em número a quantidade, mas sei que em qualquer lugar do mundo o Flamengo é sempre apoiado, sempre amado, e a nação nunca nos decepciona. Então,
sendo União, teremos um grande número de torcedores nos apoiando aqui e também ao redor do mundo. A gente sabe que a gente vai ter muita torcida também. Ok, relativamente aos torcedores, a paixão habitual que já nos habituaram, não é? Até em jogos do Carioca, portanto, quer dizer que aqui é um jogo desta dimensão e com certeza que vamos sentir e vai ser fundamental o apoio deles. Relativamente a Marrocos, um país bonito, que eu já estive para visitar e ainda não tinha tido a oportunidade. E quanto ao futebol, eu acho que a performance da seleção marroquina no Mundial alertou o mundo para o trabalho que se está a fazer em Marrocos. Fiquei muito bem impressionado com a equipa com Casablanca, com a equipa marroquina. Fiquei impressionado com os torcedores marroquinos também no jogo, fui assistir ao jogo. E acho que está no caminho certo. Estamos num país de futebol, um país em que se sente a paixão pelo jogo. Thank you. Next question. Yeah, gentleman, third row. Olá, Bernardo Ramos, da Placar. Pergunta para o Vitor Pereira. Você é adepto da periodização tática, né? Método que foi implementado, criado pelo professor Vitor Frade. Eu queria saber se esse tipo de treinamento faz, neste momento, com que os jogadores do Flamengo estejam no estágio físico superior àquele que deveriam estar nesse momento. Se isso melhora a performance dos jogadores. Obrigado. Essa é uma pergunta um bocadinho técnica, não é? Para responder, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Vitor Frade, tive a oportunidade de estudar com ele, não é? de fazer a minha universidade, a faculdade com ele, na opção futebol. É uma forma, é um processo de treino que já venho consolidando há muitos anos, que fundamentalmente direciona o treino para os aspectos táticos, mas aspectos táticos específicos que condiciona determinado físico. Ou seja, se eu trabalho taticamente para jogar de determinada forma, essa forma de jogar condiciona um físico adaptado àquilo que nós pretendemos. Portanto, é mais ou menos isto, ou seja, neste mês de trabalho